Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a B e esse daqui é o meu canal Eu Preciso Te Contar. Você já se perguntou por que tem algumas coisas culturais, algumas tradições aí que estão incorporadas de tal forma que a gente não sabe nem de onde que elas vieram? Talvez a gente nunca se questionou para saber qual é o real significado dessas coisas. O Halloween é uma delas. A gente sabe muito bem que o Brasil sofreu uma forte influência aí dessa questão do Halloween vinda dos Estados Unidos. Então fica a pergunta: nós cristãos podemos participar de uma festa de Halloween? Os nossos filhos têm algum problema se eles forem nessas festinhas da escola? E se eu falar para você que a Bíblia fala sobre o Halloween, você acredita? Mas pra gente poder entender tudo isso, então a gente tem que saber qual é a origem das coisas. E aqui agora, nesse momento, a gente vai entender por que a gente saiu disso e foi para isso. Sim, se você ficou espantado com essa imagem aqui desse lado, é para ficar espantado mesmo, gente. Por que essas coisas, então, que eram desse jeito aqui, se tornaram tão lúdicas, tão com cara de inocentes? Tudo começou, então, gente, num festival que celebrava a morte, ou os espíritos das pessoas mortas. Era uma celebração, um festival praticado pelos celtas. Os celtas estavam aí espalhados por toda a Europa durante a Idade Média. Eles acreditavam então, nesse período do ano, que era final de outubro, começo de novembro, que as barreiras entre o mundo espiritual e o mundo físico eram quebradas e que os espíritos das pessoas mortas poderiam transitar livremente aqui no nosso meio por um certo período de tempo. Eles acreditavam então que se eles fizessem ali sacrifícios de animais para esses espíritos, se eles fizessem oferendas para esses espíritos, eles poderiam então trazer algumas informações ou revelar algumas coisas sobre o futuro para eles. Esse festival para eles era considerado sagrado e eles entendiam que se uma pessoa não participasse desse festival, ou ela morreria ou então ela seria atingida por uma doença na sua vida. Com o avanço ali do Império Romano pela Europa, as conquistas daqueles povos, uma das coisas que o conquistador quer fazer sempre é que aquele povo se converta à sua religião. Então, qual que foi a ideia deles? Para que aqueles pagãos, aqueles celtas, deixassem de praticar aquele festival, aqueles sacrifícios, aquelas adorações, né, aquelas entidades, aqueles espíritos, eles acharam que seria uma boa ideia pegar um feriado cristão, dar uma unida ali, fazer um mix entre os dois, e daí esse povo, aos pouquinhos, deixar aquilo de lado e se converter. A primeira tentativa, então, foi do Papa Bonifácio IV, no ano 609, quando ele instituiu ali o dia 13 de maio como o dia de todos os mártires, para celebrar a memória dos cristãos que morreram em nome da fé. Mas isso não deu certo e o povo continuou celebrando o festival pagão em outubro. Mais tarde, então, o Papa Gregório III expandiu o festival para incluir todos os santos e mudou a celebração do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro, para ficar pertinho ali do dia 31 de outubro. Em inglês se chama All Hallows Eve, ou seja, o dia de todos os santos, que depois aí, conforme foi mudando ao longo do tempo, se tornou Halloween, porque a ideia foi tentar tirar essa característica cristã, né, do All Hallows Eve e transformar numa coisa mais secular, e por isso que se tornou Halloween. Séculos mais tarde, então, mais precisamente aí no século XIX, foi que os imigrantes irlandeses trouxeram aí toda essa questão cultural, né, esse mix que a gente falou agora, para a América do Norte. Então, com o passar do tempo, isso foi incorporado e hoje se tornou aí o que a gente conhece por Halloween nos Estados Unidos. Mas hoje você pode falar assim, não, B, hoje não tem nada mais a ver com isso daí, é só diversão, é uma festa inocente. Tá, agora vamos mais a fundo então. Eu quero mostrar pra você da onde que surgiu essa questão das crianças se fantasiarem. Da onde que surgiu o trick or treat, que é aí o doce ou uma travessura. Por que existe, então, aquela abóbora, principalmente nos Estados Unidos, né, que eles fazem bastante para colocar na frente das casas, com uma careta ali esculpida? Tudo isso, gente, tem um significado, tem uma origem, e não é tão inocente assim quanto pode parecer. Lá no início de tudo, naquele festival Samhain que a gente estava falando antes, as crianças pobres da Europa iam de casa em casa pedindo por alimentos nessa época do ano. E em troca, então, desse alimento aí que elas poderiam ganhar, as crianças eram ensinadas a oferecer uma oração por alguma alma, algum espírito que já morreu. Com o passar do tempo, isso ganhou novos contornos. Ao invés dessas crianças, então, fazerem orações por esses espíritos que já tinham morrido, elas ofereciam, então, ali uma piada que era contada ou faziam alguma performance ali na frente da casa daquela pessoa. Em troca, elas ganhavam, então, um doce. Mais um pouco, então, isso se tornou o treat or trick,
ou seja, um doce ou uma travessura. E falando em doce, então, lá pelos anos 1920 aproximadamente, na América, eles começaram então a fazer o que se chama de soul cakes, que são bolinhos da alma. Passaram a acreditar então que um bolinho dado para uma criança que vinha na sua porta era o equivalente a uma alma que seria salva, de alguém que já teria morrido. Agora vamos falar então das fantasias. Por que tem as fantasias? De novo, na origem de tudo, os celtas acreditavam que no meio desses espíritos aí que vinham, né, do outro mundo, das pessoas que já tinham morrido e vagavam aqui pela nossa terra, que no meio deles tinha alguns espíritos maus, que iriam fazer mal para as pessoas. E para evitar isso, então, eles passaram a acreditar que se eles se fantasiassem, ou se eles mostrassem, de repente, alguma característica que não seria tão humana, então eles começaram a pegar ali cinzas da lareira, passar no rosto, se fantasiar de algum animal, porque a ideia deles era que eles poderiam, então, dessa forma, despistar esses espíritos malignos, esses espíritos maus, e então eles não fariam mal para essas pessoas. Então isso aqui já chama sua atenção aí, né, gente? Porque você começa a perceber que, na verdade, essa fantasia que as crianças vestem hoje, ou até os adultos mesmo, né, se vão em alguma festa aí de Halloween, ela tem também uma razão, ela tem um significado muito específico na origem de tudo isso. Agora eu vou falar pra você então da abóbora. A abóbora também tem uma origem, um significado, gente. Isso daí vem de uma lenda irlandesa, tá? De um conto irlandês, que dizia que havia um homem chamado Stingy Jack. Stingy significa mesquinho, avarento. E um belo dia parece que ele resolveu tomar um drink com o diabo. Sim, essa é a história que eles contam. E nesse drink com o diabo aí, esse Stinky Jack, como ele era avarento, ele não queria pagar por aquelas bebidas. E ele convenceu o diabo a se transformar em uma moeda e com essa moeda ele pagaria o drink. Só que ele não fez isso, ele não pagou o drink e embolsou a moeda. Só que para evitar que aquele diabo que se transformou em moeda voltasse de moeda para o estado original, ele colocou então do lado uma cruz de prata para tentar evitar isso. Depois conta essa lenda então que o Jack libertou o tal do diabo, ele conseguiu se transformar de novo de moeda em diabo, contanto que ele prometesse que não viria atrás do Jack e que ele não reclamaria depois pela alma dele, ou seja, que ele não reivindicaria a alma do Jack. Belo de um dia então, Jack morreu. Quando chegou no céu, Deus falou que não poderia receber um avarento no céu, né? Quando ele foi, né, para ir pro inferno, então, o diabo também negou a entrada dele no inferno. Então o diabo teria dado uma brasa acesa pro Jack e mandou ele vagar aí noite afora. O que o Jack fez? Ele pegou um nabo, esculpiu esse nabo e colocou essa brasa dentro do nabo e começou a carregar esse nabo pelo mundo afora aí. E a lenda conta então que eles começaram a chamar essa figura fantasmagórica do tal do Jack de Jack of the Lantern, ou seja, o Jack da lanterna. Então hoje, principalmente nos Estados Unidos, né, a gente sabe que tem muito forte isso presente na cultura norte-americana. As pessoas compram aquelas abóboras, que daí já não era mais um nabo, né? E fazem ali o carving, ou fazem ali esculpem a abóbora para colocar na frente das suas casas. Chegou a hora então, gente, de eu falar para você que a Bíblia fala assim sobre o Halloween. Tá, não é especificamente sobre o Halloween, mas a gente já tem instruções dadas por Deus ali sobre o que Deus pensa em relação a tudo isso. E para isso então a gente vai lá para Êxodo 34, tá? Tem alguns versículos que eu vou ler aqui com você, que são bem importantes, então fica aqui comigo. Já deixa uma curtida aqui nesse vídeo também, se você está gostando desse conteúdo até agora, porque assim você me ajuda aí a avançar com esse vídeo, a chegar para mais e mais pessoas. Mas o contexto então é que Moisés tinha tirado o povo lá da terra do Egito e estavam então a caminho da terra prometida. E Deus deu algumas instruções ali a respeito dessa questão de a gente não se misturar com a cultura dos outros povos, com as coisas que são pagãs, ou seja, que não dizem respeito a adorar a Deus. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Então veja só o que diz a instrução de Deus para o povo lá naquela época. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não se tornem armadilha no meio de ti. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, pois quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem a eles, eles te convidarão para comeres do seu sacrifício. Aí você pode falar assim, não, Bia, mas isso daí é coisa só do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento nem tem nada que fala sobre isso. Tem sim, gente, ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 em diante, tá? Vou ler aqui pra você, porque é muito importante, gente. Presta atenção nisso daqui.
E tenha em mente que Deus não admite comunhão entre luz e trevas, nem de brincadeira, gente. Para Deus é abominação. Olha só o que o texto diz. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Fica muito claro, gente, eu volto a repetir, não há comunhão entre luz e trevas. Nós não podemos participar de um festival, de uma festa, por mais que tenha essa conotação de que é lúdico, de que não tem problema, de que é só uma brincadeira. Gente, a essência do Halloween é um culto a demônios. Essa questão dos espíritos que vêm aqui na Terra, isso é demoníaco. Não existem espíritos de pessoas mortas que tenham acesso aqui à nossa terra, ao nosso mundo físico. A gente não tem que fazer oferendas, sacrifícios, idolatrar, fazer altares para pessoas mortas. Isso é totalmente incompatível com a palavra de Deus. Mesmo assim, você pode ainda pensar, tá, mas no meu coração eu amo a Deus, eu não faço essas coisas com essa intenção e Deus vê o coração, né? A tua justificativa pode ser essa. Pensa agora nesse exemplo aqui, um casal, marido e mulher. Um dos dois vira pro outro e fala assim, olha, você sabe que eu te amo do fundo do meu coração, a gente casou, eu falei que eu te amo, você é o amor da minha vida, mas eu vou sair ali com outra pessoa, mas é só por brincadeira, tá? É só pra eu me divertir mesmo. Não tem problema, porque eu continuo amando você. Gente, como que essa pessoa, como que esse cônjuge se sentiria? E para Deus é a mesma coisa. Nós não podemos estar em comunhão com Deus, em comunhão com as coisas do mundo. E não é apenas isso, gente. Qual é o objetivo do diabo na Terra? Ele quer enganar, destruir, matar. Esse é o objetivo dele. Se você for lá ver em Gênesis, já falava que a serpente, que simbolizava ali o diabo, era o animal mais astuto de todos os animais. Ou seja, ele está sempre procurando uma oportunidade para nos tragar. Isso não mudou nunca. E qual foi o argumento que ele usou com Eva? Não tem nada a ver. É certo que se você comer, você não vai morrer. O que Deus falou para você não é verdade. Acredita em mim. Gente, a artimanha é a mesma. O argumento é o mesmo. Não tem nada a ver. Essa festa é só para se divertir. É só uma brincadeira de criança. Não tem problema. Quando a gente se envolve nessas brincadeiras, ainda que a gente não esteja levando a sério, como ela tem essa questão espiritual por trás muito forte, e está relacionado com espírito de morte, com demônios, com bruxaria, com feitiçaria, são coisas que Deus abomina, nós estamos abrindo brechas na nossa vida, portais, e a gente está sendo culpado, nós estamos abrindo essas portas, a porta da nossa casa para essas coisas entrarem. Sabe quando a mãe ou a avó da gente falava assim, você não é todo mundo? Eu tenho a mesma coisa para dizer para você, meu querido telespectador, minha telespectadora que está aí do outro lado, meu irmão, minha irmã em Cristo, tá? Você não é todo mundo. Não é porque todos estão participando que você vai permitir que os seus filhos participem ou que você vai participar. Você foi separado por Deus. Você é santo, você é escolhido por Deus para viver em santidade, para viver nos caminhos do Senhor, para andar com Ele conforme a palavra dele nos ensina. Portanto, existe sim um esforço da nossa parte de a gente não se contaminar com as coisas do mundo e saber dizer não para aquilo que deve ser dito não. Agora, para encerrar, então, você pode falar, B, já participei da festa do Halloween, já mandei meus filhos para a escola com fantasia, eles participaram lá das festinhas da escola, eu já fui em festa também, tem coisas de Halloween na minha casa, o que eu faço? A Bíblia nos ensina que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. A partir desse vídeo agora, né, com esse conteúdo que eu trouxe aqui para você, com todo o meu carinho, né, de todo o coração mesmo, agora você tem o conhecimento sobre o que significa o Halloween. E com esse conhecimento em mãos agora, o passo é você dizer para Deus que você se arrepende. A palavra também é muito clara em dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, é se arrepender e deixar essas coisas de lado, tirar isso da sua vida, não participar mais, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Muito obrigada para você que ficou comigo até agora nesse vídeo. Se você puder, compartilhe com alguém, não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, tá? Eu te espero na próxima semana, porque você já sabe, eu preciso te contar.